Rússia está se levantando para vingar os santos da Igreja Católica, do sangue dos santos que ela derramou. A Bíblia disse que sim, vai tomar tudo. Assim, vejam aqui, se a mãe delas foi uma dançarina e a avó e a mãe foi uma moça atrevida, o que ela é hoje? Uma striptease do rock and roll. O que suas filhas serão? E você diz, Deus faz isso? Sim, Senhor. Deus visita a iniquidade dos filhos, a geração, até 14 gerações. Esse Cristo veio engrandecer isso, nós diríamos 6 gerações ou 500 gerações? Ora, ele disse, os antigos, vós os ouvistes dizer, os antigos, não matarás. Eu digo, vós que alguma vez, sem motivo, vos encolerizais com vosso irmão, já matastes. Vós os ouvistes dizer, os antigos, não cometerás adultério. Mas eu digo que quem atentar numa mulher para a cobiçar, já cometeu adultério. Ele fez isto, o que é engrandecer? Tornar muitas vezes maior. E se sob a lei eram 14 gerações, quanto tempo levará a mesma coisa hoje? E jovens e homens de meia idade e homens casados não têm mais respeito por seus votos matrimoniais. Ora, simplesmente pegam mulheres e vivem com elas em qualquer lugar, e como cães comuns. Um cão tem mais respeito e mais moral do que algumas pessoas. E sei que é muito forte, mas é isso mesmo. Por quê? E as igrejas continuam sem dizer nada. Por quê? Elas estão agindo justamente como sua mãe. As igrejas herdam isso. Porque a igreja e esta igreja protestante saíram da igreja católica. Os pecados da igreja católica são visitados sobre os protestantes. Com certeza são. Por isso, a panela não pode chamar a chaleira de suja. É exatamente isso. Agora, notamos, na Escritura, e não vi nenhum bilhete aqui no púlpito esta noite. Eu disse, mostrem-me um lugar onde Deus ordenou uma denominação. Mostrem-me um lugar onde Deus ordenou uma pregadora. Mostrem-me um lugar onde Deus ordenou a aspersão. Mostrem-me onde foi que Deus ordenou derramar. Mostrem-me um lugar onde Deus mandou alguém ser batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Encontrem essas coisas. E ainda assim, constantemente as fazemos. Estão por toda a existência da igreja. Agora eu disse, do seu modo de... A razão por que não poderíamos ser batistas é porque cremos em batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nunca houve ninguém na Bíblia batizado de alguma outra maneira. Mostrem-me um lugar onde uma pessoa foi batizada em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Levantarei as mãos e direi que sou falso profeta. E se a Bíblia diz que você tem de ser batizado em nome de Jesus Cristo, significa que tem de fazer assim. Paulo ordenou que eles fossem batizados novamente. Não importava como tivessem sido batizados, tiveram de vir ser batizados de novo. Eles foram batizados pelo mesmo homem que batizou Jesus Cristo, João Batista. Ele disse, isso não funciona mais, vocês têm de vir ser batizados de novo. E tiveram de fazê-lo antes de receber o Espírito Santo. Era o plano de Deus. Talvez me aprofunde um pouco mais esta noite, porque Jesus cumpre sua palavra. Creem nisso? Agora, quase todos vocês estiveram aqui esta manhã, mas quero acrescentar um pouco mais. Por que Paulo ordenaria isso depois que foi feito? Paulo disse, mesmo que um anjo do céu venha pregar qualquer outra coisa, que seja anátema. Agora você diz, temos nova luz sobre isto. Não, não tem. Foi com isso que o diabo veio a Eva, uma nova luz. Você não precisa de nova luz. Precisa andar na luz que Deus já pôs aqui. Só isso. Agora, observem isto, como é simples. Quando desceram do Monte da Transfiguração, Jesus disse aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Um disse que tu és Moisés ou Elias, um dos profetas. Ele disse, quem dizeis vós? Ele disse, Pedro, disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. Vejam, não vem através de seminários, não vem através de denominações. Não te revelou a carne e o sangue,
Não aprendeste isto por nenhuma escola de teologia, mas meu Pai que está nos céus te revelou isto. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Uma revelação espiritual de quem ele é. Notem, e eu digo que tu és Pedro, e te darei as chaves do reino, e tudo o que ligares na terra, eu ligarei no céu. Tudo o que desligares na terra, eu desligarei no céu. Agora, ele tinha de cumprir sua palavra, ou não era Deus. Agora, e quando ele fez isso, alguns dias depois, foi crucificado, ressuscitou, subiu ao céu, e Pedro abriu o evangelho no dia de Pentecostes. Ele abriu? Abriu sim. Agora observem, todos zombavam deles, porque estavam cheios do Espírito. Foram chamados de hereges, santos roladores, ou algum tipo de nome assim. E até mesmo riam e diziam, estes estão cheios de mosto. E Pedro, pondo-se em pé no meio deles, levantou sua voz e disse, homens, irmãos, escutai a minha voz, escutai as minhas palavras e ouvi-me. Estes homens não estão embriagados como vós pensais. Esta é só a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá que do meu espírito derramarei, e o que ele faria sobre seus filhos e suas filhas e suas servas e assim por diante no dia. E quando começaram a ouvir isto, eles se entristeceram no coração, porque ouviram um homem que era analfabeto, ainda assim tiveram de prestar atenção nele, saber que ele tinha algo dentro de si fazendo-o arder, o Espírito Santo. Pará-lo? Ora, seria como tentar apagar um fogo num edifício seco num dia ventoso. Não conseguiria. Ele estava cheio do Espírito Santo. E o que ele fez então? Disseram, bem, homens, irmãos, que podemos fazer para nos salvarmos? Agora, esteja atento, Pedro. Você tem as chaves do reino. Estão vendo? Agora, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele não tinha as chaves do reino dos céus. Sabiam disso? Ele disse, tenho as chaves da morte e do inferno, mas não do reino, porque foram dadas a Pedro. Agora ele disse, Pedro, tudo que desligares na terra, eu desligarei no céu. O que ligares na terra, eu ligarei no céu. Agora aqui está ele com as chaves para abrir esta bendita coisa ao mundo. E aqui tem ele as chaves na mão. E estavam perguntando, que podemos fazer para nos salvarmos? Agora não importa o que o apóstolo dissesse para fazer. Deus tem de reconhecer no céu. Se lhe deu essa autoridade. Agora Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Está certo? E é por esta razão que as chaves giraram no céu para qualquer outro nome, qualquer outra maneira, qualquer outra forma, girou na terra e girou no céu, ou Jesus não cumpriu a sua palavra a Pedro. E todo lugar na Bíblia em que foram batizados depois disso, foram batizados em nome de Jesus Cristo. E aqueles que foram batizados antes disso, tiveram de ir e ser batizados de novo em nome de Jesus Cristo, para receber o Espírito Santo. Isso ainda é da mesma forma. Assim, se estamos ensinando o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, é falsa profecia. Agora, não quero magoá-los, mas tenho de deixar bem claro para que esta igreja saiba. Não estamos aqui como um bando de doidos analfabetos. Sabemos onde nos posicionamos na palavra de Deus. Vejam, sabemos. Desafio qualquer um a me mostrar um lugar onde alguém tenha sido batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Agora vocês vão dar ouvidos à falsa profecia ou à verdade? Examinem as Escrituras. Depende de vocês. Mostrem-me onde uma pessoa na Bíblia, onde uma igreja já foi ordenada como denominação na Bíblia. Mostrem-me na Bíblia onde já ordenaram uma pregadora. Mostrem-me na Bíblia onde todas estas coisas de que temos falado já foram ordenadas na Bíblia. Não está ali. Digam-me onde está. Você vai a uma denominação... Bem, quando os metodistas surgiram, pregaram santificação.
foi bom, mas quando fizeram isso, formaram uma denominação, e isso encerrou o assunto.